Não compre uma Canon RP sem assistir esse vídeo. Vocês sabem, eu sou o Fabrício Oliveira aqui da Foco. É o seguinte, sou um dos maiores defensores aí da Canon RP como custo-benefício, porém, no vídeo de hoje eu vou te contar essa quantidade de coisas que eu odeio na Canon RP e essa quantidade de coisas que eu acho fantástico. Para você se familiarizar, vamos passar por um resumo aqui da Canon RP em 30 segundos, tá pronto? Então, vamos lá. A Canon RP lançou em março de 2019, tem 26 megapixels, 5 frames por segundo, 4 deles com autofoco cravado. Ela filma em Full HD 60 frames, em 4K 30 frames no modo crop. Ela usa a mesma bateria da SL3, a LP10, ela já é uma mirrorless, foco nos olhos, full framezinha mais em conta do mercado e ela tem meu respeito e admiração. Vamos lá, vamos seguir. Tudo que eu faço por aqui no YouTube ou lá no Instagram é para te ajudar a escolher seu equipamento certo e tomar logo o seu rumo, esquecer de equipamento e focar na criatividade. Então tá buscando a sua câmera ou lente? Manda um direct pra gente no Instagram, vamos te ajudar a escolher o equipamento certo e estamos cobrindo os preços Brasil. Então, tô te esperando. Vamos começar a nossa lista aqui com as coisas que eu mais odeio na Canon RP. Eu já tenho uma vivência de mais ou menos 2 anos com essa câmera, então posso dizer aqueles detalhezinhos que só no dia a dia você percebe. Vamos começar por uma das razões que muita gente busca as mirrorless, que é a captura silenciosa. Então, a captura silenciosa da RP é uma droga. Ela é silenciosa, mais do que a R inclusive, porém ela não te dá nenhum controle manual. Então é uma função meio que inútil. Ela existe, ela tá lá, você precisa chegar numa rodinha ali do seletor da câmera, colocar em modo totalmente silencioso, ou seja, vai ser obturador eletrônico na primeira e na segunda cortina, lindo, sem um barulho, sem um cri-cri, porém ela entra nesse modo automático 100% e te dá zero de controle sobre o que está acontecendo sobre a sua imagem. Então se você quer uma mirrorless para focar naquela captura silenciosa, talvez você se frustre um pouco no RP. Embora vale lembrar que as DSLRs de qualquer forma vão ter um barulho mais avantajado por conta do espelho subindo e descendo, enquanto nas mirrorless você só tem a atuação da cortina, embora ainda tenha aquele barulhinho. A próxima coisa que eu odeio está relacionada às lentes RF. Muitas das lentes RF, principalmente as mais de entrada, estou falando aí da 16mm e da 50, não que não sejam boas, são ótimas. Estou falando da construção do corpo. Elas têm apenas um seletorzinho ali que te coloca em ou modo de controle ou modo de foco. Só que tem uma surpresinha, esse modo de foco não dá para ser alterado de automático para foco manual facilmente ali na lente. Você tem que entrar no menu da câmera e chegar na opção modo de foco manual. A Canon eu acho que se ligou que está muito ruim e nas novas câmeras ela está lançando junto ali no corpo da câmera um seletorzinho, então na R10 já tem, na R7 já tem, que são as mais recentes, em vez de ficar 100% apoiado nesse seletor ridículo que fica na lente. Por que eu chamo de ridículo? Meu, na RP, na R e na R6 não adianta você colocar no modo foco manual se você não entrar no menu e alterar para foco manual. Então o seletor ficou meio que bobo para essas lentes mais de entrada. Agora, pra galera do vídeo aí, uma das coisas que mais me incomoda, eu gravo o vídeo aqui para vocês, é o fato da Canon RP não poder ficar ligada, gravando ou funcionando enquanto carrega. E ela tem uma entrada USB-C, ou seja, você pode carregar via USB-C, usar powerbank, usar o que você quiser, porém você não pode carregar e usar a câmera. Pô, isso eu acho... assim, quebra as pernas. Se você quer fazer aquele vídeo longo, nossa, fazer um podcast, alguma coisa, você vai ter que usar aquela bateria dummy. Tirar a bateria, pôr aquela bateria que vai direto na tomada. Chato, mas é a vida. Aproveitando o gancho falando dessa porta USB-C, só tem formato de USB-C. A velocidade de transferência dessa câmera ainda é de uma USB 2.0, ou seja, não utilizem cabo de transferência na Canon RP. Tira o cartão, coloca no adaptador e vai ser feliz. Essa velocidade de transferência é muito lenta, não aconselho ninguém usar. Deixa essa porta aí para fazer alguma configuração que precise conectar a câmera no computador e já era. Quer transferir seus dados? Tira o cartãozinho, põe no adaptador. Segue a vida. Ainda falando do corpo dessa câmera, eu gosto da pegada, não me incomoda que ela é um pouquinho mais curta do que a R, mas o leitor de cartões é para um cartão só e ele fica junto com a bateria. Por que isso me incomoda? Pô, se a gente está falando de uma Nikon Z5, por exemplo, que é a câmera mais de entrada da marca, já tem 2 entradas de cartão. A R também me incomoda aí, só tem uma entrada de cartão, embora ela tenha uma portinha separada, né? Na RP, o cartão fica junto com a portinha da bateria, na R já tem uma portinha só para o cartão. Enfim, é um cartão só. Isso me incomoda um pouco porque muita gente gosta de ter aqueles backups duplos, né? Usar 2 cartões de memória para clonar um no outro. Então, se você tem uma Canon RP, use um cartão de confiança, porque você só tem uma entrada de cartão. Para ter 2 entradas de cartões na Canon é só da R6 para cima, galera.
Um pouco triste isso, mas é o que temos. E o último detalhe no corpo que me incomoda de forma geral na RP e na R é a quantidade de botões. Você não tem aquele botão para fazer a simulação de diafragma. Muitos corpos aí antigos, o pessoal estava acostumado, 6D Mark I lá, tinha aquele botãozinho perto da lente que você conseguia simular o diafragma, para olhar pelo espelho realmente como que ia ficar esse efeito de profundidade. E você não tem esse botãozinho aqui na Canon RP, só tem esse botão que parece, mas na verdade é o release aí da lente, é onde você solta a lente. Então não tem esse botão na frente para você fazer essa simulação de diafragma. Não é o fim do mundo, muita gente nem usava e nem sabia para que servia, mas às vezes remapeava esse botão para alguma outra função na câmera, então eu gostaria de ter um pouco mais de botões para remapear. Não é incomum você ter que apertar botões de segunda função para chegar em modos de foco, para chegar em várias configurações da câmera. Claro, pegou ali rapidinho, se acostumou, você vai rapidinho. Você clica no FN, segunda função, e vai trocando com as rodinhas. Isso é legal, ela ainda tem 2 scrolls, isso é bacana. Mas a gente até entende pelo tamanho da câmera faltar alguns botões. O que eu não entendo é na R, que é uma câmera maior, mais robusta, e tem a mesma quantidade de botões. A única coisa que eles mudaram e pioraram, na verdade, é esse seletorzinho de modos, porque aqui na RP tem um seletor de modos que você troca enxergando o que você está fazendo, e na R tem um seletor, uma rodinha só para selecionar modos, só que é um seletor digital, que você tem que olhar na telinha para onde ele está indo, então perde um certo tempo. Eu ainda prefiro o seletorzinho aqui da RP. Dito isso, as duas, a RP e a R, tem poucos botões. Eu gostaria de ter um pouco mais de botões para ficar mais fácil de configurar. Isso aí também vai ser resolvido lá para R6. E a última coisa que me incomoda pra caramba na Canon RP é o fato dela não tirar fotos enquanto grava vídeos. Numa 6D Mark I a gente conseguia fazer isso antigamente, tirar a foto durante o vídeo. Hoje, se você quer tirar uma foto, você tem que alternar para o modo fotografia. Tudo bem, tem um seletorzinho lá rápido, você consegue fazer de forma rápida. Tá filmando e quer capturar aquele RAW durante a sua gravação, não vai rolar. Ufa, terminei de xingar aqui no RP aqui. Eu sei, tem alguns pontos que outras pessoas reclamam, mas que não me afetam tanto, por exemplo, a bateria. Eu tenho um vídeo lá no Instagram explicando como chegar nos 1000 cliques com uma bateria só de RP, então configurando certinho, desativando o Wi-Fi, desativando algumas outras baboseirinhas, são 7 passos, dá uma olhadinha lá no Instagram. Você vai conseguir uma quantidade legal de cliques com uma bateria de Canon RP, mas se você faz casamentos, realmente, provavelmente isso te afeta, então tenha 2 baterias originais pelo menos. No meu caso aqui, mais para vídeo, fotografias esporádicas, não me afeta tanto essa questão da bateria. É a mesma bateria da SL3 já conhecida aí no mercado. Caramba, falando assim parece que a câmera é uma droga, mas galera, é a câmera que eu mais recomendo pra vocês, vocês vão entender por quê. Esses foram os pontos que eu realmente ali me incomodo no dia a dia, que você precisa saber onde você tá entrando antes de comprar essa câmera, mas eu ainda afirmo, é um dos melhores custos-benefícios do mercado, principalmente porque já tem acesso às lentes RF, que são as lentes de mirrorless mais em conta do mercado também, e tem muita variedade legal a preços bem acessíveis. Então vamos lá, fora as coisas básicas que você já sabe, as coisas que eu mais amo na Canon RP não é aquelas coisas que todo mundo fala, são aqueles detalhezinhos do dia a dia que fazem a diferença. Vamos começar com as capacidades de monitoramento de áudio. É uma câmera super compacta e mesmo assim os caras conseguiram colocar ali uma entrada de P2 e uma saída para monitorar direto na câmera. Ou seja, você coloca seu microfone na câmera e ainda direto na câmera puxa um fone de ouvido para entender o que está acontecendo no seu áudio. Então, ponto muito positivo, isso ajuda pra caramba a galera do vídeo. Ainda falando de coisas legais sobre o corpo da RP, essa roda seletora é fantástica. Fiquei muito chateado que na R é um seletor digital. Então na RP e na R6 o seletor é esse aqui que mostra exatamente onde você está. É no modo vídeo, é no modo manual, ó, top. Tem um detalhe de corpo que pode parecer um pouco bobo, mas mudou demais ao passar dos anos aí da Canon. Essas borrachinhas que protegem as entradas estão fantásticas. Não é mais aquele tipo de borrachinha que você tinha que dobrar ela aqui para cima para poder acessar, colocar qualquer pino. A graça é você puxa ela para a lateral e aí você movimenta sem ter que dobrar nenhum tipo de borracha. Então a vida útil dessas borrachas vai aí até o infinito. Não era incomum você ver nas DSLRs muitas borrachinhas faltando, as portas totalmente expostas, porque era desgaste natural, te forçava a dobrar. Então se você tem alguma Canon aí da nova geração, puxa para o lado e gira, porque você não vai estragar as suas borrachinhas. Por mais que ela tenha menos botões do que a R6, a RP e a R também nessa categoria, elas têm um remap muito bom dos botões. Você consegue mapear cada um deles para o que você quiser.
e elas são bem versáteis. Muitas câmeras de entrada no passado não tinham essa função de remapear os botões. Na RP e na R, ó, isso tá show. Eu remapeei vários deles, por exemplo, ali para fazer segunda função, segurando o OK, você consegue mudar o ISO, girando o scroll, e você consegue ligar e desligar a tela, desativei o sensor. Então tem muitas dicas legais aí de operação avançada que dá para fazer nos remaps de botões. Tá lá no nosso Instagram alguns videozinhos com essas dicas, então corre lá para ver. Uma coisa que eu gosto bastante, falando aí da conectividade da Canon RP, ela já tem, claro, tudo que vem nas câmeras mais recentes aí, Wi-Fi, Bluetooth e tudo mais. Porém, a saída de HDMI dela já é limpa, ou seja, você consegue fazer uma captura de vídeo externo, fazer uma live, fazer alguma coisa sem aquelas barras de menu. A galera que gosta de fazer esse tipo de captura externa, ou gravador externo, ou placa de captura, vai ajudar demais. E a última característica de corpo é o soquete dela, o encaixe RF é muito versátil, porque você consegue usar ali as lentes EF usando adaptador, mas você tem várias possibilidades desse adaptador aqui. Você pode colocar um filtro ND atrás das suas lentes, você pode colocar polarizador atrás das lentes, ou seja, você não precisa de filtros de tamanhos diferentes para cada bocal de lente. Você pode colocar os filtros atrás, entre o sensor e a lente. Isso é uma versatilidade muito grande para quem ainda não quer usar as lentes RF. E já te abre um leque aí para as lentes RF, que tem muitas lentes, vamos chamar assim, de exclusivas. Lentes que não tinham sido feitas anteriormente para DSLR. Estou falando aí da 16 f2.8, pô, uma lentezinha fixa, leve pra caramba, é bem aberta, f2.8 naquele precinho, então você abre esse leque para uma variedade maior de lentes. Você consegue usar todo o passado EF e EFS também, embora cropado, e as novas RF. Então esse soquete é uma das grandes vantagens aí dessa nova geração de câmeras da Canon. Agora comentar um pouco das funções de software aí dela. Durante a gravação de vídeo você não consegue fotografar, tirar um RAW. Porém, enquanto você está fotografando, você consegue fazer um vídeo rápido. Você clica ali no botão de REC, já começa a gravar ali nas configurações que você tinha deixado. A luz embutida de foco dessa câmera é bem ágil, ela realmente se ativa com uma certa frequência, te ajuda bem a focar. Eu já vi essa luz embutida em vários outros modelos da Canon, mas elas não acendiam com essa frequência ou não faziam tanta diferença assim. Embora eu vou dizer para você, as mirrorless têm um sistema de foco que funciona com muito menos luz do que era necessário nas DSLRs. Então ela ativa com uma velocidade rápida, essa luz funciona bem, porém não se ativa tanto porque não é sempre que as mirrorless precisam de tanta luz assim para conseguir focar. Mas ó, essa luz ganha um ponto positivo. Próxima coisa que eu acho incrível na RP é a time-lapse embutida. Ah, mas é uma coisa tão simples. Meu, antigamente, vocês lembram? Quem estava na fotografia antigamente lembra do intervalômetro. Era uma coisa externa que você colocava o intervalo entre as capturas e plugava na câmera, e aí sim ele ia tirar foto por foto e você tinha que pegar todas essas fotos e editar depois e criar a sua time-lapse. Pô, aqui na RP você já tem uma funçãozinha que você configura certinho os intervalos, a duração, e ele já te diz quanto que vai sair o seu arquivo de vídeo final. Então ajuda pra um caramba. Vocês lembram o que a gente fazia além do intervalômetro, né? Alguém aí chegou a usar Magic Lantern, que você instalava nas câmeras antigas para te dar um outro software para você ganhar esse intervalômetro? Então, galera, agora tá embutido aí na Canon RP, ó, ponto. E claro, que não podia faltar nessa parte de atributos incríveis da RP é o autofoco. Meu, é uma das coisas que eu mais gosto nessa câmera. O foco nos olhos, a detecção de rosto, essa detecção inteligente é muito boa. Principalmente no modo foto e no modo vídeo em Full HD, é sensacional. No 4K, ignora, não é legal, mas no Full HD nas fotos, fantástico. Você consegue trocar de olhos e escolher qual dos olhos você quer focar. Muita gente fala, nossa, mas não dá para selecionar vários ao mesmo tempo? Gente, o foco dessas lentes normais, vamos dizer assim, elas funcionam para frente e para trás. Ou seja, se você selecionar um olho aqui, não dá para você selecionar um olho mais para trás e tirar uma média disso, porque nem o da frente nem o de trás vai estar em foco. Então, se você entender como o foco funciona, que ele é uma linha que se movimenta da frente para o fundo, isso falando de forma geral as lentes normais, né? Esquecendo o tilt shift. Se você entender que o foco funciona dessa forma, vai ficar muito mais fácil e você consegue selecionar também olhos diferentes, trocar em qual pessoa está esse ponto central de foco. Eu acho que a RP faz um trabalho fantástico no autofoco dela. Gente, eu vim da 5D Mark III antes de usar essa RP aqui. A 5D Mark III era uma das câmeras com um dos melhores autofocos. Então uma RPzinha chamada de full frame de entrada já tá batendo numa 5D Mark III? Tô feliz pra caramba. E por último, e um pouco mais óbvio, o sensor. Caramba, o RAW dessa câmera é top.
gosto pra caramba, tem bastante. O Dynamic Range ele é bem legal, é o mesmo sensor da 6D Mark II, porém com aquele Dual Pixel bem mais top e essas funções aí de gravar em 4K. Tem uma resolução legal, tem uma boa saída de arquivo ali, tem um CR3, ou seja, já é o RAW mais novo da Canon, você consegue recuperar bastante informação nas sombras. É uma legítima full frame com aquele belo ISO daquele jeito. Essa foi a nossa lista, eu tentei pelo caminho menos óbvio possível. Se você acha que faltou alguma coisa ou pensa diferente, joga aqui nos comentários, quero ouvir sua opinião. Para adquirir seu equipamento, câmera, lente, Canon, Sony, Nikon, Blackmagic, chega lá no nosso Instagram, também com dicas diárias, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vejo vocês nesse próximo vídeo aqui. Fui!